E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Vitor Boa Sorte, eu tô trazendo mais um vídeo e hoje é um vídeo motivacional que eu vi um comentário de um menino comentando no meu vídeo assim, falando que ele tá pensando em desistir porque tá achando muito difícil, tá indo mal nas provas da primeira fase e eu quero contar um pouco da minha história para talvez estar motivando vocês e vocês verem que vocês não são burros, vocês às vezes só querem estar conseguindo conquistar as coisas muito rápido. Minha história no BMAP começou quando eu estava lá no sexto ano e eu fiz a prova. Eu passei da primeira fase, não porque eu era muito inteligente. Talvez eu tenha um pouquinho de talento, e eu acho que eu tenho sim. Eu acho que Deus me abençoou com talvez uma aptidão para matemática, mas enfim, não adianta nada você não ter teoria. Enfim, eu estava na escola pública e não fui tão bem, mas consegui passar a primeira fase. Eu lembro dos meus colegas querendo acabar a prova rápido para ir jogar bola. Então vocês veem que a minha concorrência não era das mais altas, né? Os colegas, enfim, foram jogar bola e tal, então estavam nem aí pra prova. E eu passei. E eu nem queria ir fazer a segunda fase, porque eu tava no sexto ano e eu era muito pequenininho. E a prova era em outra escola. Eu tinha medo de ir em outra escola porque era grande. E aí eu não queria nem ir fazer a segunda fase. Eu fui, enfim, ganhei a menção rosa. Ganhei a menção rosa, beleza. Ahn, e aí eu nem sabia muito bem o que isso significava. Ganhei, fui pra cerimônia depois, que eu nem sabia que tinha cerimônia também pros premiados. E depois eu vou estar gravando um vídeo em relação à cerimônia, como funcionam as cerimônias também, mas esse vídeo é focando mais na trajetória e na motivação mesmo. Aí no outro ano eu decidi estudar um pouco para a prova. Eu estudei coisa de um mês antes, no sétimo ano, e eu consegui um bronze. Ah, Vitor, que motivação é essa? Você conseguiu um bronze assim? Você é um gênio, um mês e conseguiu uma medalha. Gente, eu estava no sétimo ano e eu consegui um bronze com um ponto acima da nota de corte para bronze. E assim, eu não sou de Instituto Federal nem de escola particular. Então, na época, ah, eu consegui assim raspando. E quem está no Instituto Federal, em colégios federais, ou colégios militares, ou no colégio particular, a nota de corte é mais alta. Porque é separado as categorias, né? E assim, ou seja, eu estava na categoria mais fácil, que era colégios municipais barra estaduais, que é um colégio público, e ainda assim eu segui raspando. Mas, beleza, aí eu comecei a estudar, porém, aí que começa. Eu tinha muita dificuldade, muita. Eu comecei a fazer o PIC porque quem é medalhista ganha um curso da UBMAP, né? O PIC, Programa de Iniciação Científica. Gente, mas eu sofri nesse PIC. Eu não conseguia fazer nenhuma questão praticamente no começo. Nenhuma. E minha mãe, na época, ela estava fazendo engenharia civil, mas minha mãe, ela também não era das melhores em matemática. E ela estava fazendo engenharia. Eu pedi ajuda para minha mãe e minha mãe ela não conseguia me ajudar muito bem, porque ela estava até que no começo da faculdade dela também. Então, minha mãe ela tinha dificuldade e eu estava com muita dificuldade. Muita, 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 muita. E aí eu ficava também desesperado. Eu tinha que pesquisar, pesquisar para ver se eu conseguia fazer. E aí eu peguei e comecei a estudar para ver se eu conseguia pelo menos as notas mínimas ali para manter no pique, né? Que eu queria a bolsa e tal. Se você tirar uma nota que não era uma nota considerável, não lembro qual era o mínimo, você perdia a bolsa, perdia o pique, e era, na época era R$ 100 ainda, e, poxa, mas R$ 100 pra mim, que tinha 13 anos, 12 anos, já fazia muita diferença. Era um dinheirinho, né, pra quem não ganhava nada. E eu não queria perder essa bolsa, então eu comecei a estudar, mas era muito difícil. Eu comecei a fazer provas antigas, simuladas, porque depois eu me motivei a ganhar uma medalha de ouro. Eu falei, eu quero uma medalha de ouro. Eu comecei a estudar. Gente, era tão difícil. Eu fazia provas assim e simulados que às vezes de 20 eu não tirava 10, né? E com o tempo eu fui melhorando um pouco mais, mas no começo era muito difícil. Aí eu já vi gente falar, Vitor, você tá tirando 10, tá reclamando, eu não tiro nem 10. Gente, isso era nível 2, né? Claro, no nível 3 é mais difícil tirar 10. Agora no nível 2, nível 1 é mais tranquilo. E eu às vezes não consegui tirar 10 no nível 2.
E isso eu já estava fazendo pique. Tem esse detalhe. Eu estava fazendo o curso para o UBMAP dos medalhistas e eu, sendo um medalhista, eu não conseguia, digamos, tirar 10. Era difícil. E aí, na época, eu participava de uma comunidade no Facebook, de uma comunidade olímpica. E eu quero estar lendo os comentários aqui para vocês de alguns desabafos que eu fiz, porque naquela época eu participava desse grupo e muitas pessoas me ajudavam nesse grupo do Facebook. E as pessoas me ajudavam, eu ajudava, a gente resolvia questões em conjunto assim, né? Tinha dúvida, eu mandava lá. E eu vou estar lendo aqui alguns desabafos para vocês verem. Aí eu vou estar deixando a foto aqui também, os prints dos meus comentários para vocês verem a situação que era. Eu vou estar lendo aqui, ó. Meu primeiro comentário aqui. E olha meu português na época. Tô com um raciocínio bom, mas quando cai questões com muito conteúdo, tenho dificuldade. Então vocês já vão vendo. Na escola, acabava tendo notas baixas. Raízes, potências, produtos, etc. Como melhorar nessas questões sem aula da escola? Eu era dependente de aula da escola. E o que acontecia? Como não tinha visto aquilo na escola, eu pensava, como que eu vou melhorar? Eu não vi aquilo na escola. Como vou responder se não sei? Vi as aulas de funções, equações, mas continuo sem entender. Então eu até via aulas, mas não entendia nada, eu não conseguia fazer sistema de equações. Funções para mim, quando eu via f de x, eu pensava que era f vezes x, certo? Então eu tinha muita dificuldade, gente. Vocês às vezes é uma pessoa que está no topo, mas ninguém viu os bastidores. Isso aqui foi questão de anos para ter o nível que eu tenho hoje. Olha que o meu nível não é. Não sou um gênio, eu tô longe. Eu não tenho nível OBM, né? Meu nível é OBMAP, eu não tenho nível de um medalhista da OBM, por exemplo. Então é questão de muito esforço, muito esforço. Ninguém vê os bastidores, né? Do que eu tive que passar para chegar no que eu sou hoje. Então eu vou estar lendo mais um post que eu fiz aqui. Eu fiz 4 posts aqui, eu vou estar lendo outro aqui, ó. Alguém pode me ajudar? Eu estou desanimado, faz tempo que estudo certo. Os últimos dias aprendi pouco. Então aqui vocês já vão ver que a ideia é que nessa época eu estava sentindo que estava estudando, não estava aprendendo nada. Que eu acho que é a sensação de muita gente, né? Tá estagnado, não está aprendendo nada. Eu percebo que não estou aprendendo. O pessoal consegue fazer umas questões que eu tenho que ficar muito tempo. Isso aqui na época, porque tinha umas questões que o pessoal mandava lá na comunidade, e eles faziam na maior facilidade. Eu ficava 2, 3 horas, gente, para fazer uma questão, e às vezes eu não conseguia, que eu ficava tentando. Então, tem gente que hoje em dia eu vejo que fica 5 minutos na questão, não consegue, desiste. Gente, eu ficava horas numa questão, horas. Sabe o que é sentar 2 horas da tarde, ficar até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde em uma questão? Era o que eu fazia. Em uma questão da segunda fase, eu pegava aquelas questões do banco de questões da BMAP, fazia todas, eu fazia várias. Olha isso aqui, ó. Eu percebo que não estou aprendendo. O pessoal consegue fazer umas questões que eu tenho que ficar muito tempo. Tentei aprender trigonometria, função. Não entra. Assim como função, que eu pensava que f de x era f vezes x, seno de x eu pensava que era, sei lá, s vezes e vezes n vezes x. Eu não entendia. Realmente era muito difícil para mim na época. E olha só, não entra, eu não compreendo. Como assim seno de 45? O que é seno? Eu não entendo. Serve para achalados? Eu não entendi, gente, era muito difícil. Minha mãe tentou me ensinar, já pegou a calculadora, falou que tangente de 9 dividido por 11 dá alguma coisa, e isso a calculadora eu não compreendi. O que acontece? Eu não tinha noção de. Seno tinha uns ângulozinhos notáveis. Aí que eu pensava? Seno de um ângulo qualquer, que a pessoa fazia seno de ângulo, seno de números, e eu às vezes via o pessoal comentando sobre questões de, sei lá, seno de valores muito doidos, seno de 15 graus. Você é louco, como que eu vou descobrir isso? E jogar na calculadora, dar uns valores malucos. É pra vocês verem, pessoal. A questão dessa maturidade matemática, entender bem por trás dos conceitos, às vezes demora anos, leva anos, meses, muito tempo. Então, tem que ter paciência. Todo mundo um dia já foi uma criancinha que não entendia nada, né? Claro, tem uns caras superdotados, super gênio. Eu não sou um desses casos, eu sou uma pessoa comum. E é questão de muito esforço, muito treino. Né? Eu ficava horas, horas. Então, a diferença entre eu e uma pessoa
que às vezes está com muita dificuldade, está começando, é questão de tempo. Eu gastei muito mais tempo estudando do que essa pessoa. Que talvez eu, um medalhista de ouro, qual a minha diferença do medalhista de ouro como eu para um medalhista, para um menção rosa? É questão de tempo. Eu estudei muito mais que o cara que conseguiu menção rosa. É isso. Eu vou continuar lendo aqui os meus comentários aqui, o meu desabafo. O que é função de x quer dizer o quê? Eu tento, mas estou ficando decepcionado de um jeito. Olha a forma como eu escrevia meu português. Que eu vou estudar desanimado. Olho bastante o banco, não respondo uma. Gente, é pra vocês verem. Eu não conseguia fazer uma questão do banco. Às vezes eu sentava assim e ficava horas, não fazia uma. Vocês têm ideia? Como é depressivo, é triste. Eu lembro de eu já ter pensado em desistir várias vezes. Eu chegava de gente assim e falava: Ô, você acha que eu consigo no Nobimap? Porque eu por mim mesmo já tô para desistir. Eu não acho que eu consigo, não. Não era fácil, não. E eu sofria, eu fazia simulado. Eu era um dos últimos dos simulados que eu fazia. Porque eu fazia alguns simulados ranqueados, né? De algumas pessoas, alguns grupos de estudos. Aí o pessoal montava um rankzinho, né? Aí, tipo assim, de 15 pessoas eu ficava, sei lá, entre os 3 piores. Era muito depressivo, era muito triste. Olha essa outra. Podem me dar uma ajuda? Como estudar e melhorar a impotência? Não aprendi muito na escola, tenho bastante dúvidas e muitos erros, muitos erros. Eu acho que é no sentido de muitos erros, muitos eu erro, né? Eu acho que eu queria dizer isso. Realmente, é pra vocês verem, pessoal. Eu tinha dúvida com potência, tinha dúvida com raiz, eu não sabia levar um número a uma potência, não sabia fazer. Raiz de 50, simplifica, você é doido, não sabia fazer isso, era muito difícil. E aqui o último post que eu fiz aqui no Facebook. No nível 1, acerto umas 16 questões. Aqui eu já tava, ó, até um pouquinho melhor, né? Eu já tinha passado um tempinho que eu tava estudando, porque eu fui medalhista em 2019. Aqui já era setembro de 2020. Então, ó, de eu ser medalhista para setembro de 2020, né? Já passou que 9 meses, mais de 9 meses ali que eu tinha feito a prova da segunda fase, mas já tem uns 6 meses que eu tava estudando. 6, 7 meses que eu tava estudando um pouco mais focado. No nível 1 acertam 16 questões, no nível 2 acerto 13. Então demorei uns 7 meses para estar acertando 13 questões. No nível 2. Reparem, tenho que melhorar ou posso estudar discursiva? Porque assim, eu tinha medo das questões da segunda fase. Aí que eu tava perguntando pro pessoal lá do Facebook se eles achavam que era melhor eu continuar na primeira fase, que eu tava muito mal, ou se eu já podia ir para discursivas da segunda fase. Porque aqui já era setembro. Né? Então, mas isso aqui foi da época da pandemia, então eu acho que eu já sabia que não ia ter a prova. Porque em 2020 não teve a prova, né? Aí eu não fiz por causa da pandemia do Covid, acabei não fazendo. Só fiz em 2021. Aí eu perguntei pro pessoal, será que vale a pena já começar as discussões? Porque eu tinha muita dificuldade por causa da primeira fase, imagina a segunda. Aí, o que eu escrevi? Acho que posso melhorar essa nota, porque acabei tem tempo. Nesse tempo estudei. Sei lá, não sei nem o que eu quis dizer com isso daqui. Mas onde que eu quero chegar, pessoal? Não fiquem observando uma pessoa que está muito evoluída e se comparando. Se comparem consigo mesmo. Pro seu eu de ontem. Tipo, de ontem para hoje você estudou alguma coisa? Você aprendeu algo? Você conseguiu fazer uma questão difícil que antes você não conseguia? Quando eu fazia uma questão difícil, eu ficava feliz pra caramba. Eu ia dormir feliz, eu me orgulhava. Então, não fique se comparando. Né? Como eu mostrei, eu fiquei com coisa de 7 meses para estar acertando 13 no nível 2. Né? Então tem uns caras aí que tá acertando, Vitor, eu tô acertando 8 aqui no nível 3. Sabe, o cara começou agora. Eu demorei 7 meses, 7 meses no nível 2, que é muito mais fácil que o nível 3. Certo, pessoal? Então não fiquem se comparando, achando que é impossível. Não, é questão de tempo. Questão de tempo e de esforço. Você está disposto a se esforçar? Eu estive disposto. E hoje eu estou colhendo os frutos. Então a questão é estar disposto. A questão é se entregar, ter aquele sacrifício. É um sacrifício. Tudo o que vale a pena nessa vida exige um sacrifício. Você quer um dia ter um carro bom, você tem que sacrificar. Você quer ter uma casa boa, você quer ter um emprego bom, você quer ter uma graduação na universidade boa, né? Você quer ter
uma mulher bonita, você quer ter uma esposa boa, um bom marido, você tem que ser uma pessoa de valor. Então tudo exige um esforço. Tudo exige um esforço, um sacrifício. A questão é, você está disposto a se sacrificar? Porque exige tempo. Leva tempo, é muitas vezes humilhante, é triste, deprimente. Olha os desabafos que eu fiz aqui, gente. Vocês acham que isso aqui eu fiz felizinho, sorrindo? Eu fiz isso aqui chorando. Eu chorava escrevendo essas coisas aqui. Então, sabe, as pessoas hoje em dia querem as coisas muito rápido, muito mastigado, quer fórmula mágica. Eu percebo isso pelos vídeos que eu gravo. Eu gravo um vídeo de conteúdo teórico e hoje em dia eu pretendo no futuro estar olhando para esse eu do passado e eu ver, nossa, quanto eu cresci no YouTube. Mas hoje em dia meus vídeos, 150 visualizações, 200, conteúdo teórico. Aí eu pego e vou ver aquele conteúdo motivacional, ou que é tudo entregado, como ganhar ouro no Obmap, o que estudar para a primeira fase, ou sei lá, só resolvendo a prova inteira, porque o pessoal acha que ver um vídeo resolvendo a prova inteira é milagroso, né? É milagroso. Aí a pessoa não quer ver a teoria, ela quer ver resolvendo a prova inteira, porque resolvendo a prova inteira ela vai aprender tudo e agora vai gabaritar a prova. Então os vídeos de coisas milagrosas, porque eu não sou digno a ninguém, eu não prometo milagres. Mas eu, tenho aqueles vídeos de macetes, bizus pra prova, e esses vídeos dão muita view. Aí o vídeo da teoria dá pouca. O que é que as pessoas querem? Quer tudo mastigado, ninguém quer estudar, ninguém quer realmente se preparar, ficar 6 meses, 12 meses, 18, 24, 36, enfim, ninguém quer passar tempo estudando. Né? Aí depois se sente mal, se sente burro. A questão é o esforço. Né? Quantas questões vocês fizeram? Porque eu fiz milhares. Talvez até dezenas de milhares. E vocês fizeram quantas? Sabe? Essa é a diferença. Essa é a diferença de um medalhista de ouro para um menção honrosa. Um menção honrosa fez 10 questões, o medalhista de ouro fez 10 mil. Tá entendendo? Essa é a diferença. Então, esse é um vídeo motivacional, pessoal, para pessoas que talvez estejam hoje, assim como eu estava na época que eu escrevi esses desabafos do Facebook, possam não estar desistindo e observando a longo prazo que o futuro é glorioso para aqueles que não desistem, para aqueles que dão valor nos estudos. E um complemento aqui, eu sou cristão, então eu quero dar uma palavrinha também para aqueles que, seguem a Deus, aqueles que entregam os seus planos a Deus, aqueles que usam os estudos como uma forma de honrar a Deus, né? Que não ficam dispersos com as coisas do mundo, porque o mundo tem o que oferecer. O mundo tem preguiça a te oferecer, TikTok, o mundo tem drogas, o mundo tem bebida, cachaça. É isso que o mundo vai te oferecer. Prostituição. Então é fácil você trocar drogas, bebidas, aqueles amigos da escola não quer saber de nada, prostituição. É fácil trocar isso pelos estudos? Não é fácil. A gente quer só o mel do mundo, né? Ninguém quer saber de estudar, ninguém quer saber de ter bons princípios. E eu digo para vocês, vale muito a pena você estudar, sacrificar, passar horas estudando e seguindo a Deus. Cheguem, ore a Deus, ó Deus, me ajuda nos estudos. Eu me sinto burro, meu Pai. Eu me sinto burro, Jesus. Me ajuda ao melhorar. E eu tenho certeza que se você dedicar os seus estudos a Deus, você consagrar, Deus também pode te ajudar aí nos estudos. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, se eu fui aprovado nas melhores universidades do país, se eu tenho as medalhas que eu tenho hoje, se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, é porque Deus me ajudou. Então eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer ao Senhor por tudo que Ele entregou na minha vida. E eu sempre falava a Deus assim, Deus, se um dia você me der uma medalha de ouro no Obmap, se um dia eu for aprovado, eu vou dar graças a Ti. Tudo que eu conseguir eu vou dar graças a Ti, meu Deus. E hoje eu posso tá dando a graça, né, a honra e o mérito a Deus, porque eu falei para Ele que se eu conseguisse dar, e toda a graça, toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. É isso, pessoal, espero que vocês se sintam um pouco mais motivados, e se inscrevam no canal, que eu estou postando vários vídeos aí para o Obmap, para o Enem, matemática em geral. Deixa um like e se inscrevam. Um abraço, fiquem com Deus.